Uma estrada escura, uma menina em desespero e uma figura sinistra. Mas o que estava acontecendo nessa noite? Quero compartilhar uma história que ocorreu durante uma viagem de volta para casa, após um breve período de férias, mantendo o anonimato em relação aos envolvidos. Foi uma experiência estranha e assustadora, difícil de compartilhar com medo de julgamentos. Era por volta das 21 horas, quando decidimos parar em uma das típicas lojas à beira da estrada para comprar alguns lanches. Ao sair do estabelecimento, avistamos alguém à frente, na margem da estrada, acenando desesperadamente para que parássemos. Minha sogra, imediatamente, alertou-me sobre os perigos de interagir com estranhos, especialmente àquela hora da noite. Apesar do aviso, continuei dirigindo. No entanto, à medida que nos aproximávamos, percebemos que se tratava de uma menina, aparentando cerca de 10 anos, chorando e pedindo ajuda com seus gestos. Minha esposa, ao meu lado, decidiu que deveríamos parar, percebendo que algo não estava certo. Ela abaixou o vidro da janela do seu lado e foi ela quem iniciou o diálogo com a criança, indagando se estava perdida ou sozinha naquele lugar. A menina, entre lágrimas, implorou para que a deixássemos entrar no carro. Com uma expressão desesperada, repetia algo como: ela está vindo, por favor, me deixem entrar." Minha esposa, inquirindo sobre quem estava vindo, recebeu a resposta angustiada da menina: "Minha avó está vindo me buscar. Ela vai me levar com ela. Ela é muito má." Enquanto minha esposa tentava acalmar a situação, minha sogra exclamou em pânico: "Meu Deus, lá vem a mulher." Quando nós voltamos, fiquei atordoado ao ver aquela mulher emergindo do matagal, não da estrada. Ela era uma figura sinistra, com uma aparência perturbadora, toda suja, pálida, com longos cabelos grisalhos desalinhados e, acima de tudo, emanando uma aura de pura malevolência. A menina gritou e lutou para abrir a porta traseira do carro. Minha esposa, agindo por instinto, acionou o botão para destravar as portas e permitiu que a menina entrasse. Minha sogra e minha esposa clamaram para que eu acelerasse, e com os nervos à flor da pele, obedeci, deixando para trás aquela figura horripilante. Ela permaneceu à beira da estrada, nos observando fixamente de uma maneira arrepiante e bizarra, enquanto a menina chorava inconsolavelmente no banco de trás. Minha esposa tentava questionar a menina sobre sua situação, onde estavam seus pais, por que ela considerava a avó malvada, o que ela tinha feito com ela, todas as informações necessárias para entendermos como ajudá-la. No entanto, a menina estava inconsolável, incapaz de parar de chorar. Diante disso, minha esposa sugeriu irmos à polícia, pois não podíamos simplesmente levar uma criança que não era nossa para casa, correndo o risco de enfrentar problemas legais. Assim, nos dirigimos à delegacia mais próxima para relatar o ocorrido. Antes mesmo de chegarmos, a menina começou a abrir-se conosco. Revelou que não tinha pai, que sua mãe a abandonara com a avó para viver com outra pessoa, deixando-a sob os cuidados da avó há anos. A avó era o único vínculo familiar que a menina conhecia, porém, revelou-nos que era uma pessoa extremamente malévola. Descreveu uma série de atrocidades cometidas por ela, desde praticar bruxaria com outras mulheres em casa, sacrificar animais em rituais, até submetê-la a períodos de fome, entre outras crueldades. Antes mesmo de alcançarmos a delegacia, a menina compartilhou algo que nos fez tremer. Suplicou-nos para não levá-la à polícia, pois havia feito algo terrível. Ao ser indagada por minha esposa sobre o que tinha feito, a menina confessou ter colocado veneno na comida da avó, resultando em sua morte. Ela chorava incessantemente, temendo ser encarcerada. Quando avistamos alguém correndo atrás da menina, minha esposa indagou quem era, e ela respondeu que era sua avó, embora estivesse morta. Minha esposa argumentou que isso era impossível, sugerindo que talvez a menina apenas pensasse que sua avó estava morta,
mas isso não era o caso. Havia uma razão pela qual ela estava sendo perseguida, pois os mortos não podem simplesmente ressuscitar. A menina repetiu com uma determinação na voz que me deixou arrepiado. Ela fez pactos com o diabo. Tenho certeza de que ela não está mais viva, mas ela está vindo atrás de mim, buscando vingança pelo que fiz. Confesso que nós três estávamos atônitos, ouvindo as palavras de uma criança de apenas 9 anos. É claro que não podíamos acreditar na ideia de que a avó dela estivesse a perseguindo após a morte. Provavelmente pensamos, o veneno simplesmente não a tinha matado, apenas isso. Depois de algum tempo, chegamos à delegacia. A menina chorava e suplicava para que não a entregássemos. Minha sogra e minha esposa tentaram tranquilizá-la, explicando que nada de ruim iria acontecer, que ela não tinha feito nada de errado e que, pelo contrário, estávamos ali para ajudá-la. Então, a menina saiu do carro e concordou em entrar na delegacia para dar seu depoimento, assim como nós fizemos o nosso. Ficamos lá a noite toda, pois mesmo depois de cumprirmos nossa obrigação de levá-la às autoridades, minha esposa não queria deixá-la sozinha até saber o que iria acontecer. Na manhã seguinte, recebemos notícias que nos deixaram perplexos. Eles foram até o endereço indicado pela menina e, para surpresa de todos, encontraram o corpo de uma mulher idosa no chão, já sem vida há quase 2 dias. Era difícil acreditar no que víamos. Tentei encontrar uma explicação lógica, pensando que talvez a mulher que a menina afirmava estar sendo perseguida fosse outra das participantes dos rituais macabros realizados pela avó. No entanto, as fotos que nos mostraram para identificar a mulher confirmaram nossos temores. Era a mesma mulher que vimos perseguindo a menina, vestindo o mesmo traje. Era confuso e perturbador, pois não havia como explicar como a vimos depois de sua morte. Provavelmente, eles interpretaram mal a situação, considerando que se tratava de uma pessoa diferente. Era compreensível que não quisessem aceitar a ideia de que a avó morta estava perseguindo sua neta, mas para nós, aquilo parecia inegável. É angustiante contar o desfecho da história da menina. Após 5 anos internada em uma instituição para crianças órfãs, fomos informados de que sua tia, irmã de sua mãe, conseguiu finalmente entrar em contato com ela e a levou para casa. Para nós, que retornávamos de férias cheios de esperança, essa reviravolta deixou um gosto amargo na boca. Presenciar algo tão assustador e inexplicável mexeu com nossa mente de uma forma indescritível. É como se fosse um tormento constante, nos fazendo refletir sobre a existência de tanta maldade ao nosso redor e como essas energias negativas persistem mesmo após a morte. Nosso único consolo é saber que a garotinha está agora em segurança, mas tememos pelas marcas profundas que aquela experiência deixou em sua alma. Tudo o que ela testemunhou na casa da avó certamente deixará cicatrizes para o resto de sua vida. Essa vivência deixou feridas emocionais profundas, das quais esperamos que ela consiga se recuperar com o tempo e o apoio amoroso de sua nova família. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela.